Olá, engenheiro Felipe Vasconcelos por aqui e hoje nós vamos trazer um tema relacionado à pavimentação, tá? Nós vamos falar hoje de TSD. O que é o TSD? Tratamento superficial duplo. Mais precisamente, nós vamos falar em como evitar a exudação na taxa relacionada à taxa de ligante, tá? O que você não deve fazer para evitar a exudação no TSD, tá? Então nos acompanhe, esse é mais um vídeo da área de pavimentação, espero que curtam e faça sentido para você. Bom, o TSD nada mais é do que um revestimento asfáltico de penetração invertida. Por que penetração invertida? Porque primeiramente a gente aplica o ligante asfáltico e depois aplica-se o agregado mineral, tá? Então nós temos TSD, tratamento superficial duplo. O que significa isso? Eu tenho duas camadas, tanto de emulsão e duas camadas de agregado mineral, que seria a nossa brita e o pedrisco, tá? Então nós temos, vamos lá, primeiro banho de ligante, tá? Você vem, aplica o primeiro banho de ligante, depois você vem, aplica a primeira camada, que é relacionada à brita 1, que é uma brita mais com o diâmetro, tem um diâmetro maior, geralmente é 19 milímetros. No segundo banho de ligação, que a gente chama, que na verdade seria o uso da emulsão asfáltica, seja ela RR2C, RR1C, ou até mesmo uma emulsão também de ruptura rápida, porém com adição de polímeros, também, que existe e é muito utilizada hoje para que você tenha uma maior durabilidade no seu asfalto, no seu revestimento. Então, nós temos primeiro ligante, primeiro banho de ligante da emulsão asfáltica, depois vem a primeira camada de brita 1, que a gente chama, e depois temos o segundo banho de ligante. Após isso, a gente tem a segunda camada de brita 0 ou pedrisco. Lembrando que para eu aplicar o segundo banho de ligante, mais precisamente, eu preciso fazer a compressão desse agregado. Ou seja, uma vez que eu apliquei a brita 1, eu passo o meu rolo, seja ele, segundo a norma, pode ser o rolo de pneus ou o rolo chapa. A norma é um pouquinho clara quanto a isso, ela diz que preferencialmente seja o rolo de pneus, mas também pode utilizar-se o rolo chapa. Então você vem, aplica a brita 1, comprime esse agregado através de uma passada de ida, outra de volta para a brita 1, e após isso você vem e aplica o segundo banho de ligação, que seria a emulsão asfáltica. Após aplicar o segundo banho de ligação, você vem e aplica a segunda camada do agregado, que seria a brita 0, como é chamada em alguns lugares, ou também mais popularmente conhecido como pedrisco. São agregados aí variando de 9,5 milímetros a 4,8 milímetros nessa faixa. O que quer dizer quanto a isso, né? TSD. TSD, como o nome já diz, é um tratamento superficial duplo. Uma vez que você vem, aplica o ligante, aplica a sua brita, aplica o ligante novamente, aplica a brita, o tratamento superficial ele pode servir tanto como revestimento final num pavimento, né? Ou pode servir como um revestimento intermediário. Ele está muito sendo utilizado hoje como um antirrefletivo de trincas, ou seja, ele é utilizado como uma camada de dissipação, também chamada nas bibliografias como camada de dissipação. O que significa isso? Ele vai, na verdade, dissipar a energia das trincas que vêm das camadas adjacentes, das camadas que vêm de baixo, seja no solo cimento, implantação das rodovias com solo cimento. Todos nós sabemos que o cimento sofre a retração, né? No momento que ele sofre essa retração, a sua superfície tende a trincar.
Esse tratamento superficial que vai sobre a imprimação após a base concluída, ele vai funcionar como uma camada dissipadora dessas trincas, ou seja, ele vai fazer com que essas trincas não se propaguem para o revestimento final, que seria o CBUQ, concreto bituminoso usinado a quente. Tá? E também muito difundido e muito utilizado hoje nas recuperações asfálticas, quando se trata de recuperação asfáltica, como fresagem, aplicação de TSD e recomposição do CBUQ. Como ele funciona? Da mesma forma que num momento de implantação, numa rodovia de implantação, ele vai funcionar na recuperação. Todos nós sabemos que o nosso pavimento, com o decorrer dos anos, ele vai sofrendo através das patologias, das intempéries, o próprio tráfego, muitas vezes a falta de conservação de um revestimento, do pavimento. Então, tudo isso vai gerando e acarretando patologias no pavimento. E entre essas patologias nós temos as trincas. As trincas, por sua vez, elas ocorrem de cima para baixo inicialmente, e no momento que você fresa aquela superfície, devido à oxidação do revestimento asfáltico, ou devido a já não ter mais a funcionalidade do revestimento asfáltico, acaba que essa trinca ela se propaga para as camadas mais profundas, seja o revestimento mais profundo ou não. Muitas vezes você pode encontrar revestimento de 5, 10, 15, 20 centímetros, 27 centímetros, depende da sondagem que você vai fazer. Então varia muito de rodovia para rodovia e quantas vezes já foi recuperada ou recapeada aquela rodovia. Tá? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o tratamento superficial duplo, da mesma forma que ele atua na reflexão de trincas lá na implantação, ele também atua nas recuperações de pavimento. E um grande erro que ocorre principalmente nos tratamentos superficiais que se entregam como revestimento final é a questão da exudação. Sim, Felipe, mas o que quer dizer como evitar a exudação? O que primeiramente é a exudação? Exudação, na verdade, ocorre com a propagação, ou seja, a ascensão da subida, a subida do ligante para a superfície, devido ao excesso da taxa do ligante, excesso do material bituminoso, excesso do material asfáltico, ou seja, ele é emulsão, nesse caso do tratamento. Então, quando nós temos excesso de material asfáltico, nós temos um nome de uma patologia chamada exudação. E como nós evitamos isso no TSD? Primeiramente, antes de falar das taxas de ligante, que vai ser o nosso tema final, nós vamos falar da taxa de agregado. Tá? Então, quando o seu laboratório faz um mosaico, o que é o mosaico? O mosaico nada mais é que o laboratório colocar lá um retângulo conhecido, distribuir as pedras, ele distribui aquelas pedras, primeiramente a brita 1, e aí ele acha lá uma taxa de aplicação para aquele quadrado. Tem uma área conhecida, você tem um peso do agregado conhecido. O que é um mosaico? É distribuir as pedras dentro daquele quadro de maneira que não haja sobreposição dessas pedras, ou seja, não acavale, não remonte uma na outra, e também não haja espaços vazios demais entre uma pedra e outra, que aí também pode ocorrer exudação. Ou seja, você tem que ter uma distribuição tal que não fique nem espaços vazios, nem sobressaliência de uma pedra sobre a outra, certo? Então, o que acontece com isso? Na taxa do agregado, lá quando você acha seu mosaico, tem lá a determinação do seu laboratório, vamos supor, na primeira camada. O que dizem as bibliografias? O que elas indicam? O que elas recomendam quanto a isso? Geralmente, quando você tem uma primeira camada definida, que é o que você vai achar lá no mosaico, a segunda camada, na verdade, a primeira camada é igual 2 vezes a segunda camada. Ou seja, a segunda camada é metade da primeira camada no caso de agregados. Nós sabemos que a primeira camada de pedrisco, de brita,
é chamada de brita 1. E a segunda camada é B0, podemos chamar de brita 0 ou pedrisco, mais popularmente conhecido. Em alguns lugares chama-se de brita 0. Tá? O que nós temos com isso? Vamos supor lá que o laboratório encontrou na primeira camada 19 kg por metro quadrado. Um exemplo. Tá? Laboratório, isso aqui varia também de agregado para agregado. Alguns agregados pesam mais, outros menos. Você sabe, tem as densidades próprias de cada agregado. Então ele está me dizendo que na primeira camada eu achei isso aqui. Na segunda camada eu vou ter a metade da primeira. Né? Se eu tenho 19 sobre 2, eu vou ter 9,5. Então, 9,5 kg por metro quadrado. Isso aqui é a taxa da primeira camada de agregados. Primeira camada. E aqui é a taxa da segunda camada. Isso aqui são regras básicas, tá? Que as bibliografias trazem hoje. No momento que você achou a primeira camada através do seu mosaico, você arbitra que o consumo da segunda camada será metade da primeira. Tá? Então é uma regrinha bem básica e que o pessoal utiliza muito no dia a dia, na prática. E aí nós vamos para o ligante. Tá? Vamos supor que lá no ligante você fez o laboratório seu, apresentou um projeto, tal, e nesse projeto, tá, ele apresentou esse projeto e ele nos deu lá, supondo, uma taxa de 2,0, vamos arredondar, litros por metro quadrado de ligante ou de emulsão, tá? RR2C. Se ele me deu 2 litros por metro quadrado, nós vamos fazer uma aplicação direta. Uma regra básica, também ainda conforme as bibliografias, dizem que recomenda-se que se aplique no primeiro banho 60% do total, do banho total, e que no segundo banho se aplique 40% do banho total. Ou seja, para 2 litros por metro quadrado, né, 60% daria, então seria 60%, 0,6, e aqui no segundo banho 0,4, 0,6 de 2 litros. Então eu tenho aqui no primeiro banho 1,2 litros por metro quadrado. Já no segundo banho de emulsão eu vou ter 0,4 vezes 2. 0,4 vezes 2 me dá 0,8 litros por metro quadrado. Se eu somar 1,2 mais 0,8, eu vou chegar nos mesmos 2. Tá? A prova real que eu vou voltar na taxa total de ligante. Sim, Felipe, mas o que isso tem a ver com a exudação? Ora, o que acontece na prática é, muitas das vezes, não digo na maioria, mas em muitos dos casos, o que acontece é a inversão dessa taxa, ou seja, os profissionais aí do asfalto, né, que muitas vezes se dizem experts, invertem o primeiro banho em relação ao segundo, ou seja, aplicam no primeiro banho 40% e no segundo banho 60%. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho muito mais emulsão que o necessário para a segunda camada, e aí essa camada acaba não conseguindo absorver todo esse material, porque eu não tenho, muitas vezes, superfície específica para tudo isso, do meu agregado. E aí que ocorre a exudação. Então, a grande dica é 60% no primeiro banho e 40% no segundo. Caso, de alguma maneira, esteja se fazendo o processo inverso, muito provavelmente possa não ser já na liberação do tráfego, mas alguns meses depois, muito provavelmente você será surpreendido com uma exudação da sua camada de rolamento, principalmente quando se trata do tratamento superficial duplo, já como camada final. Tá legal? Espero que essa dica tenha servido para você utilizar no seu dia a dia.
E, mais uma vez, não inverta essas taxas. Se você inverter, está bem suscetível a ter muitos problemas de exudação. Tá ok? Se esse vídeo fez sentido para você, deixe seu like, compartilhe com seus colegas e deixe os seus comentários aqui. Me fale qual a taxa que você está usando e como está se comportando esse investimento. Aqui é Engenheiro Felipe Vasconcelos e até a próxima.